Nos braços do Senhor é o nosso descanso. Não importa. Não importa o que você passou no decorrer do dia. Não importa a circunstância. Os braços do Senhor é o descanso. Feche os seus olhos, querido, você que pode. Deixe regar na graça do Senhor nessa noite. Porque os braços dele é o nosso descanso. Muitas vezes nós temos carregado fardos. E muitas vezes nós achamos que é pesado demais, Deus. E Deus está te dizendo, ei filho, os meus braços é o teu descanso. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não tem mais jeito. E Deus está dizendo, filho, o meu braço é o teu descanso. Quantas angústias, quantas provações. E você por algum momento da sua vida, você diz, é o fim. Mas Deus está te dizendo, filho, é só o começo. É só o começo, isso que você está passando é só o começo das grandes vitórias que eu vou entregar para você. Queridos, a nossa vida ela consiste em simplesmente num processo necessário. É necessário que nós descansemos no Senhor para que nós possamos alcançar a misericórdia. Os braços do Senhor é o descanso. Só os braços do Senhor é o descanso. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Em outras
Deus, Senhor, nós queremos
Agora nós vamos passar para a parte da palavra, né, que será ministrada hoje pelo nosso irmão Hilton Neves, né? Nós vamos receber mais da parte do Senhor, amém, amados? Amém. Vamos receber o nosso irmão com as palmas, amém? Para glorificar o nome do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Felizes nós estamos porque estamos mais uma vez na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome dele, né? Nada melhor do que isso. Igreja, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 5, aliás, no capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Aleluia. Quem está feliz aí, igreja? Glória! Oh, glória! Glória que é bom, viu? Glória a Deus. Aleluia. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1 a seguir. É possível que até eu perdi aqui o livro de Jeremias. Aleluia. Jeremias 18, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 6. Onde nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro, quebrou em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, o que recebeu bem aos seus olhos, o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, sois assim vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vamos fazer um momento de oração. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Ó Deus querido, Deus amado, Senhor, eu te peço que cada palavra dita aqui nessa noite, Pai, não venha de mim, Senhor, mas que seja conduzida pelo Teu Espírito, Pai. Que no nome de Jesus eu seja canal de bênção, Senhor, para dizer aquilo que a Tua igreja precisa ouvir. Não aquilo que a Tua igreja quer ouvir, mas aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, que o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, o Consolador, nos mostre, Senhor, e nos conduza o caminho da verdade, Pai, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, Deus. Aleluia. Meus queridos, antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de falar um pouco sobre introduzir o que a gente vai falar sobre hoje. Nós vamos falar hoje sobre o plano de Deus para você. Nós vamos falar hoje sobre, melhor dizendo, sobre o processo. Já foi pregado aqui uma vez sobre o processo. Nossa irmã da Luz, ela pregou uma vez sobre o processo, sobre a necessidade do processo, sobre a necessidade que nós temos de passar por uma moldagem. E nós vamos falar também da promessa que Deus tem para a minha e para a sua vida. No livro aqui eu fiz um esboço aqui, igreja, fiz até no telefone, porque
eu comecei a fazer escrevendo, mas estou tomando uns medicamentos aí que não me permitiu escrever. Fiquei tremendo, então vai pelo telefone mesmo. Aí eu fiz digitar no computador e passei aqui pro celular. Muito bem. Para quem não conhece Jeremias ele era um profeta. Além de ser um profeta, ele era um sacerdote. Jeremias foi um homem a qual Deus escolheu para mudar a situação de Israel. Foi um homem a qual Deus escolheu para que profetizasse sobre a vida de Israel, para mostrar para aquele povo o seu pecado. Para mostrar para aquele povo onde aquelas pessoas estavam erradas. Jeremias foi um profeta. Nós podemos dizer que muitas pessoas elas não davam créditos para Jeremias. Muitas pessoas elas não acreditavam na palavra de Jeremias. As pessoas elas não davam ouvidos e simplesmente viravam para Jeremias e falavam para ele: você é um qualquer. Mas Deus enviou Jeremias para que pudesse mudar a vida daquelas pessoas, para que pudesse profetizar sobre a vida daquelas pessoas, para que pudesse profetizar bênçãos sobre a vida daquelas pessoas, mas principalmente para exortar, principalmente para dizer àquele povo que caminho seguir, como seguir e de que maneira seguir. Mas simplesmente aquelas pessoas elas não estavam dando ouvidos aqui ao que Jeremias estava dizendo, ao alerta que Deus estava dizendo, que Deus mandou através de Jeremias. E Jeremias, queridos, para quem não sabe, o nome de Jeremias significa o Senhor edifica. Então Jeremias ele foi escolhido para edificar aquela igreja, foi escolhido para edificar aquele povo naquele tempo, mas aquele povo eles não davam ouvidos para Jeremias. E a palavra do Senhor nos diz que lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, nos diz que antes mesmo que ele nascesse, Deus já conhecia. Como diz a palavra do Senhor lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, nos diz: antes mesmo que te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações para te dar por profeta. Então, meus queridos, por que Deus disse isso para Jeremias? Porque talvez em algum momento Jeremias pensou assim: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não vou conseguir fazer a tua obra, eu não vou conseguir profetizar a tua palavra. Então, queridos, Jeremias, nós podemos considerar que, segundo diz os estudos, às vezes até a Bíblia mesmo diz que Jeremias foi considerado profeta chorão. Por causa das lutas que Jeremias passava. Jeremias ele sofria, ele tinha um sofrimento muito grande, devido a ter que levar a obra de Deus. Então Jeremias foi considerado como profeta chorão. Então a missão de Jeremias era edificar a igreja, era falar para a igreja aquilo que Deus queria que ele dissesse, era transmitir o recado que Deus queria que ele transmitisse. Porque Deus havia dito que se as pessoas não se convertessem, se as pessoas não dessem ouvidos para Jeremias, que ele iria destruir aquele povo. Meus queridos, e na palavra do Senhor aqui nos diz, no versículo 2, nos diz: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas. Para quem não sabe o que era um oleiro e o que é hoje, que ainda existe hoje oleiros. O oleiro, ele era aquele homem que naquele tempo, ele era de suma importância. Porque ele construía vasos, porque ele construía panelas, ele construía copos, ele construía utilidades para aquelas pessoas utilizarem naquele tempo. O oleiro ele construía peças que talvez iriam decorar a sua casa. Então,
a forma que o oleiro tinha que fazer as suas peças tinha que ser com perfeição. A forma com que o oleiro tinha que construir talvez um vaso para ser servido na mesa de um nobre tinha que ser com perfeição. Um oleiro hoje, para ser oleiro, ele tem que ter paixão, ele tem que amar aquilo. E o mais interessante disso é que o oleiro naquele tempo, ele trabalhava com as mãos. Ele colocava as suas mãos para ele dar forma, um vaso, para ele dar forma, uma panela, um copo, seja lá o que for, uma decoração, era necessário que aquele oleiro ele colocasse as suas mãos. E a palavra de Deus nos diz que Jeremias, quando ele observava aquele oleiro, a palavra do Senhor nos diz que Jeremias, ele viu que em algum momento naquele oleiro, quando ele estava construindo a sua obra de arte, ele viu que a obra não estava saindo com perfeição. E a palavra do Senhor nos diz que o oleiro voltou a amassar o vaso e voltou a construir de novo. O oleiro poderia fazer isso inúmeras vezes, 1 milhão de vezes, se ele achasse que a obra dele não estava saindo conforme ele queria. Ele tinha que quebrar de novo e fazer. Ele tinha que botar a sua mão a amassar novamente para tornar a construir o vaso. Esta era a função do oleiro. A função do oleiro era esta: construir vasos. E o mais interessante disso tudo era construir com as próprias mãos. Construir com as próprias mãos. E tudo tinha que sair com perfeição. Nós podemos ver esta palavra que no início onde Deus diz: desce a casa do oleiro que eu te farei ouvir as minhas palavras. Nós podemos entender que em algum momento da vida de Jeremias, ele não estava entendendo o que Deus queria. Ele não estava entendendo qual seria o projeto de Deus para a vida daquelas pessoas. Nós podemos imaginar que ele, em algum momento, ele duvidou do que seria. Então Deus fez com que ele descesse à casa do oleiro para que ficasse mais claro para Jeremias. Jeremias, observando o oleiro fazendo o seu vaso, quebrou, voltou a fazer, até que aquela obra ficasse perfeita. E a palavra do Senhor nos diz que, no versículo 5 nos diz: então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor ainda mais: eis que como o vaso de barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Sabe o que Deus quer dizer? Que assim sois vós nas minhas mãos. Deus está dizendo: ei filho, a tua vida sou eu que controlo. Deus está te dizendo: ei filho, a sua família sou eu que controlo. Deus está te dizendo: ei filho, os teus planos, os teus projetos sou eu que controlo. Ei, querido, nós podemos aprender com isso que tudo na nossa vida depende de um processo. Nada que nós vamos fazer hoje é assim: ah não, eu vou arrumar um emprego. Nada, você não chega lá no seu trabalho e fala assim: eu vou sentar aqui hoje e vou começar a trabalhar. Tem que ter um processo. Até para você ser demitido hoje tem que ter um processo. Hoje, se você vai construir uma casa, você tem que ter um processo. Você tem que ter a fundação. Você tem que ter todos os equipamentos, todos os materiais para você construir uma casa. Qualquer coisa na sua vida hoje tem que depender do processo. A nossa vida também é assim. A nossa vida, nós precisamos de um processo na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, no nosso dia a dia. Nós precisamos de um processo. Você sabe o que acontece muitas vezes hoje? É que nós fazemos uma oração para Deus e nós esquecemos essa oração.
Talvez nós, no nosso quarto, nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, me abençoa isso, faz isso para a minha vida, faz isso para o meu casamento, faz isso para o meu relacionamento, e nós esquecemos. Nós esquecemos que Deus, Ele age através do processo. E a palavra de Deus diz que nós somos como vaso na mão do oleiro para o Senhor. Ei, queridos, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Assim como o oleiro não desistiu naquele tempo de construir um vaso, assim Deus também não desiste de você. Assim também Deus não desiste de construir uma obra, de fazer de você uma obra-prima, de fazer de você uma obra para que você possa servir a Ele. Como nós podemos entender, o vaso naquele tempo ele era para ser servido. Talvez ele fazia algo para decorar a casa. O oleiro ele sempre fazia algo para servir. Assim Deus quer você. Deus quer te moldar. Aí, como eu voltando aqui à questão da oração, aí você ajoelhou, pediu: Senhor, um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Senhor, Pai, abençoa a minha vida financeira, Senhor. Que hoje as orações mais são assim, né? A gente não pede mais, a gente não vê mais pessoas falando assim: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero mais das tuas bênçãos. As pessoas hoje, né, não estou. Hoje, como diz a palavra, muitos querem a bênção, mas poucos querem o dono da bênção. Aí talvez você sentou, talvez você ajoelhou e disse: Senhor, a minha vida financeira está assim, eu estou passando por isso, por aquilo. Deus, Ele é fiel para cumprir. Não fique você pensando que Deus não ouve a sua oração. Deus ouve. Meus queridos, eu quero que você entenda uma coisa: que há orações, que há coisas que nós pedimos para Deus, que Ele age de imediato. Talvez você faça uma oração hoje e amanhã Deus já te atende. Mas talvez você faça uma oração hoje e Deus vai te atender daqui a o tempo dele. Aí que vem a parte do esquecimento. A palavra do Senhor diz que aquele homem, ele estava construindo um vaso, ele amassou aquele vaso, teve um processo. E a palavra do Senhor, Deus, na palavra do Senhor também nos diz que Deus, Ele nos considera como um vaso. Ou seja, nós temos que passar pelo processo. O processo, ele é doloroso. Ele é doloroso. Querido, ser crente não é... Muitas pessoas acham que ser crente é você levantar a mão e falar assim: aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, sentar no seu banco e está tudo bem. Não. O Senhor Deus, Ele quer mais de nós. O Senhor Deus, Ele requer mais de nós. Eu desconheço o crente que não esteja passando, que não passe por lutas e provações. Mas a palavra do Senhor nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela dura pela manhã. Mas nós, queridos, talvez nós achamos assim: meu Deus, esse amanhã de Deus nunca chega. Eu choro, o amanhã de Deus nunca chega, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo dele. E o que eu quero dizer, o que você tem que entender é que nós temos que passar pelo processo. O processo é doloroso. E talvez quando você ajoelhou, fez aquele pedido para Deus, Deus começou a agir na sua vida, você começa a murmurar. Você começa a fazer como o povo do deserto. Você começa: mas que prova, mas que luta, mas que minha vida está complicada. É porque você tem que passar pelo processo. Deus, Ele não vai te entregar as coisas assim de mão beijada. E Deus conhece o seu interior. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele jamais vai te entregar algo que afaste da presença dEle. Não adianta você querer pedir algo que talvez você não consiga sustentar.
Talvez você esteja pedindo algo que vai te fazer sair da presença de Deus. Porque a palavra, talvez você diz que quer uma vida financeira além. Ei, querida, a palavra de Deus nos diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. Há tantas pessoas que acham que riquezas é você possuir muito dinheiro, você possui bem. Mas a riqueza verdadeira é aquela que você tem de Deus. É aquela que você tem de Deus. Houve uma vez que eu postei um vídeo no meu Instagram onde, contando a história de um homem rico, extremamente rico, e uma história de um homem pobre. O homem pobre, ele teve uma certa noite que ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus dizia para o homem: olha, daqui a 3 dias vai morrer o homem mais importante dessa região. Aquele homem, ele levantou-se entristecido e foi até ao homem, o seu chefe, o seu patrão, que era considerado o homem mais rico daquela região. Disse: chefe, eu tive um sonho. E nesse sonho dizia que daqui a 3 dias vai morrer o homem mais importante aqui deste lugar, desta região. Aquele homem rico, cheio do dinheiro, chefe, se entristeceu por saber daquela notícia, porque dentro do coração dele ele se considerava a pessoa mais importante. Daí, quando passou 3 dias, quem morreu foi o empregado. Olha para você ver que história. Passou 3 dias, quem morreu foi o empregado. Olha o que nós podemos aprender. Não é aquilo que você tem que te faz uma pessoa diferente. Não é aquilo que você tem de material. É aquilo que você tem de Deus. Glória a Deus. Ei, queridos, e o processo, na nossa vida tudo é um processo. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua casa, independente de qual seja, e esteja pedindo: o Senhor, minha família está assim, a minha casa está de cabeça para baixo. Deus ouviu. Não fique você imaginando que Deus não ouviu a sua oração, não. Mas tudo na vida depende de um processo. Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus começa a te moldar. E você diz: meu Deus, mas está doendo. Mas tem que doer. Porque aquele vaso, para ele voltar ao seu status de perfeição, era necessário que ele fosse amassado de novo. Era necessário que ele voltasse a sua estaca zero. Muitas vezes, queridos, sabe o que nós precisamos? É voltar à estaca zero. Muitas vezes o que nós precisamos é descer do nosso ego. Deixar o orgulho de lado. Talvez você esteja passando por um processo. Talvez você orou a Deus e pediu algo para Deus e você esteja passando por um processo. Mas em algum momento da sua vida você esteja interferindo no processo. Talvez você esteja a ponto de receber a sua bênção. Talvez você esteja a ponto de você receber aquilo que você pediu para Deus. Mas você começa a murmurar. Você começa a reclamar do processo. Repito mais uma vez: o processo é dolorido. O processo dói. Você pode ver que aquela pessoa que está firmada em Cristo, aquela pessoa que só vive em oração, que só vive buscando de Deus, talvez essa pessoa, ela passa por diversas provações no decorrer do seu dia, no decorrer da sua vida. Mas Deus nunca deixou. Deus nunca deixou faltar o pão na sua casa. Deus nunca deixou você mendigar. Glória a Deus. Deus nunca deixou você se humilhar por pão. Tem pessoas que não é grato por isso. Nós temos que ser gratos todos os dias. Nós temos que ser gratos pela nossa existência. Nós temos que ser gratos até pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida.
Nós temos que ser gratos pelos amigos que Deus nos dá. Porque talvez o amigo também pode ser parte do processo. Talvez aquela pessoa que Deus coloca na sua vida para te ajudar, para te abençoar, pode fazer parte do processo. E muitas pessoas, por orgulho, rejeitam. Eu não quero. Eu não quero depender de fulano de tal. Eu não quero isso porque está vindo de não sei quem. Eu não quero isso porque vai aparecer que eu estou precisando. Vai aparecer gente, nós temos que descer do nosso ego. Sabe por quê? Para que nós possamos subir. Para que nós possamos chegar num estado de grandeza, é preciso que nós descemos. Para que nós precisamos chegar num status de perfeição. Nós precisamos que ser moldados pela mão do oleiro. Ei, querido, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Aquele que fala assim, eu sou perfeito, está pecando. Nós não somos, nós não somos perfeitos. Mas Deus, Ele te faz perfeito. Sabe por que Ele te faz perfeito? Porque se Deus nos considerou como aquele vaso na mão do oleiro, e aquele oleiro, para ele construir aquele vaso, tem que ser com perfeição. O final daquela obra tem que ser com perfeição. Talvez você tenha passado por muitos problemas, por muitas situações, mas Deus está te construindo. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, pelo processo, mas Deus está te construindo. Sabe para quê? Para que você seja uma pessoa perfeita. Glória a Deus, aleluia. Para que você venha ser perfeito diante dele. E se talvez você estiver passando por um processo e Deus considerar e Deus achar que não está bem, Deus ele vai te quebrar de novo e vai começar do zero. Porque é assim que Deus age. Talvez Deus ele entrega, tem quantas pessoas pedem algo para Deus, Deus vai lá e age na vida daquelas pessoas. Mas em algum momento da vida daquelas pessoas, elas esquecem de Deus. Elas esquecem de quem foi que deu. Elas esquecem do processo que ela passou. Deus olha, não, essa pessoa tem que ser amassada de novo. Essa pessoa tem que ser refeita de novo. E queridos, eu vi uma mensagem interessante na internet essa semana, onde diz que foi só uma frase, onde diz que talvez Deus tenha que colocar o mesmo erro na nossa vida, que é para ver se nós aprendemos. E é assim que acontece. Talvez acontece uma situação diante de você, diante dos seus olhos, que você fala assim, gente, mas eu estou vivendo isso de novo. Mas Deus talvez Ele colocou aquela situação na sua frente para ver se você aprendeu a lição. E muitos de nós, por ignorância ou talvez por esquecermos aquilo que nós passamos no decorrente daquela situação, nós fechamos os olhos. Não, hoje eu vou me esbaldar. E cai assim, hoje eu vou. Cadê a lição que Deus te deu? Cadê o aprendizado? Cada dia nós temos um aprendizado. E cada dia nós temos que ser, cada dia que passa nós temos que ser melhor do que ontem. Meus queridos, as pessoas hoje elas não estão dando ouvidos à palavra do Senhor. As pessoas elas pouco querem saber de Deus. Assim como naquele tempo, nós estamos vivendo hoje os mesmos tempos que Jeremias. Profetas estão aí pregando, dizendo o que Deus quer que o ser humano faça. E as pessoas, elas simplesmente estão tapando os seus olhos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aleluia.
Olha só. Olha o que o povo dizia na época, assim também o povo está dizendo hoje. Mas eles diziam: não há esperança. Após as nossas indignações, andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Você sabe o que essa palavra quer nos dizer? É que aquelas pessoas naquele tempo, eles queriam fazer do jeito deles. Eles queriam fazer da forma deles. E não é assim que Deus quer. Enquanto você quiser fazer alguma coisa do seu jeito, Deus ele não vai agir. Pelo contrário, você só vai afundar cada vez mais, porque nós estamos indo contra a vontade de Deus. A palavra de Deus ela nos diz que as pessoas elas queriam fazer as coisas do jeito delas. Hoje também é assim. Nós estamos vivendo dias assim. Muitas pessoas dizem: mas para que eu vou para a igreja? Mas para que eu vou buscar Deus? Minha vida está boa demais. Eu vou fazer isso aqui, pronto. Eu vou fazer aquilo ali, pronto. Eu vou fazer do meu jeito. Faça. Você crente, você firme na rocha. Você faz as coisas do seu jeito para você ver o que Deus vai fazer com você. Faz que Deus ele vai te colocar, vai te amassar. Meus queridos, você sabe que Deus, quando ele disse isso para Jeremias, foi para que as pessoas elas consertassem naquele tempo, porque Deus tinha uma promessa com aquele povo. Deus tinha uma promessa com aquele povo naquele tempo. Deus queria fazer uma aliança com aquele povo. A palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo de 31 e 34. Quem puder abrir, abre aí. Versículo de 31 a 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não igual a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Ainda que me tivesse de despojado deles, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, daqueles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha que maravilha que Deus está dizendo. Deus ele enviou um profeta. Deus ele enviou um profeta para alertar aquele povo, para dizer àquele povo: você está errado. Para dizer àquele povo: vocês estão em pecado, vocês estão pervertendo, vocês estão fazendo as coisas contra a vontade de Deus. Deus enviou um profeta para dizer àquelas pessoas que elas não estavam andando segundo os propósitos e os preceitos de Deus. Sabe para quê? Para Deus renovar a aliança. Deus estava fazendo daquelas pessoas, Deus estava preparando aquelas pessoas, enviando Jeremias para que fizesse parte do processo, para que Deus pudesse renovar essa aliança. Aquelas pessoas
Elas queriam fazer conforme a vontade dele. Sabe onde Deus cumpriu essa aliança? Jesus. Quando ele sentou com aqueles apóstolos, dizendo: este é o cálice da nova aliança. E queridos, muitas pessoas elas não sabem que antes, para que Deus pudesse falar conosco, para que Deus pudesse comunicar conosco, era necessário que Ele falasse por nós através de sacerdotes. Se você quisesse alguma coisa, você tinha que chegar no sacerdote: sacerdote, eu preciso, fale com Deus. Era assim. E o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Uma vez. Imagina aí, aquele tanto de gente querendo respostas, sendo que o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E a palavra de Deus nos diz que Jesus ele fez conosco uma nova aliança. Ele ainda diz: este é o da nova e eterna aliança. Jesus Cristo ele não estava dizendo assim: essa aliança é até amanhã, essa aliança é até o ano que vem, essa aliança é até 2021. Jesus ele estava dizendo eterna aliança. Mas tudo isso depende de um processo. E queridos, segundo o que os estudos nos diz, para aquele povo, o povo que Moisés estava conduzindo, para que eles pudessem chegar, muitos dizem que, alguns estudos dizem que aquele povo gastaria 40 dias. Mas em outros estudos nos diz que aquele povo eles gastariam 11 dias. Olha só para você ver. 11 dias para sair do Egito e entrar na terra prometida. Sabe quanto tempo durou o processo? 40 anos. Poderia ser rápido, né? Mas aquelas pessoas elas não suportaram passar o processo. Aquelas pessoas elas começaram a murmurar, elas começaram a reclamar. Um tempo que poderia ser gasto de 11 dias para chegar até a terra prometida, gastou 40 anos. Eu quero dizer para você hoje, talvez a sua bênção está tão próxima, mas em algum momento da sua vida você tem interferido no processo. Nós temos, o processo ele faz parte da nossa vida. O processo ele faz parte do nosso cotidiano. Tudo que nós fazemos hoje depende do processo. Olha aqui, quero só ler para você que o livro de Lucas, capítulo 22, 20. Para confirmar para você aquilo que Jesus disse. Estou terminando, igreja. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Olha para você ver o que Jesus está dizendo. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia e disse: esse é o cálice do Novo Testamento, que nós podemos dizer também da nova aliança, e no meu sangue que é derramado por vós. Ei, querida, Deus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. É uma promessa dele. É uma promessa. A palavra do Senhor nos diz que nós comeremos o melhor desta terra. E nós já estamos comendo o melhor desta terra.
sejamos mais gratos. Mais gratos. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Curva a sua cabeça. Aleluia. Talvez você passou por um momento da sua vida que você disse: Senhor, eu não aguento mais. Talvez você diz: Deus, está doendo, está doendo, está doendo. Mas Deus está dizendo: filho, faz parte do processo, faz parte do plano que eu tenho para a sua vida. Oh, labaxiricanta, labaxi, meu Deus. Talvez tantas vezes você colocou o seu joelho no chão, o Senhor diz: como dói. Mas Deus está dizendo para você: ei filho, Deus está dizendo para você nessa noite: o que eu tenho para você é maior do que aquilo que você pode imaginar. Comece a glorificar a Ele. Oh, Espírito Santo, comece a falar com o teu povo. Oh Deus, oh Deus. Ei, filho meu, Deus está dizendo: aquieta o seu coração nesta noite, filho. Oh, comece a lembrar, querido, da oração que você fez para Deus. Comece a lembrar do momento em que você ajoelhou e disse: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de transformação. Senhor, eu preciso de mudança. Comece a lembrar, querido, porque muitas das vezes nós esquecemos daquilo que nós pedimos para Deus. E talvez Deus esteja começando a realizar aquilo que está no seu coração. Em algum momento da sua vida você tem impedido isso. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glorifica Ele, nós precisamos ser mais gratos. Aleluia. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh Deus querido, Deus amado, aí está o seu povo, Senhor. Aqui está o seu povo, Senhor, que clama pelo teu nome. Aqui está o seu povo, Senhor, que clama, Senhor, pela tua vontade, que clama, Senhor, pela tua misericórdia. Oh Pai, Deus querido, Deus amado, eu não sei, Senhor, o que cada pessoa tem no seu coração. Eu não sei, Senhor, quais são os planos que Deus tem para a vida dessa pessoa. Mas eu sei, Pai, que Tu conheces, Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, os planos, os projetos dessa pessoa. Deus, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que essa pessoa tem pedido, Pai, que seja feita conforme a Tua vontade. Oh Deus, Deus, talvez tenha doído, talvez tenha sido doloroso, mas nós sabemos, Deus, que tudo faz parte do Teu processo, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu jamais falhas, Senhor. Oh Deus, Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, abençoa a vida de cada família que está aqui nessa noite, abençoa a vida de cada pessoa, Pai, transforma, muda. Se esteja pedindo cura, que o Senhor cura. Se esteja pedindo transformação, que o Senhor transforme, Pai. Se esteja pedindo uma restauração pela sua vida, que o Senhor mude, Pai, porque a Tua palavra nos diz que nós somos como um vaso nas Tuas mãos. Deus, nós queremos viver conforme a Tua vontade, conforme os Teus propósitos, Senhor. Assim eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, querido. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ei, querido, Davi, ele era um homem, a palavra nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve que passar pelo processo, ainda que Davi sabia que ele iria ser rei. Mas ele teve que passar pelo processo.
talvez nós tenhamos a convicção de que nós vamos entrar em um emprego, né? Mas nós temos que passar pelo processo. Aleluia. Levante suas mãos e diga: a partir de hoje, eu viverei conforme a vontade de Deus. Aleluia. Aplauda ele mais uma vez assim. Eu agradeço a